Esta conferência será gravada agora. Boa noite, Géride Dante, como vai? Boa, boa noite, Marcelão, querido. Como é que você está? Como é que está aí nesse seu bairro? Tá muito quente. Tá na beira da praia, né? Você tá na Barra, deve ser o ambiente mais frio da cidade de Aracaju, né? Aliás, Sergipe, né? Que é beira da É, praia. mas está bem quente aqui, apesar de fazer bastante frio quando chega as temperaturas mais amenas, né? Mas no momento está bem calor mesmo. Inclusive eu estou até com o ventilador aqui ligado, que é para ver se dá um certo conforto aqui para gente. Tenho certeza que aí também deve estar bem quente. Mas Tá muito quente. já que estamos falando de temperatura, vamos falar da temperatura dos livros. Vamos falar da sua carreira, da sua da sua caminhada aí durante esses anos na vida literária e também como professor, né? Que você passou muitos anos aí dando aula para muita gente. Então, queria que você falasse um É, pouquinho sobre você e sobre sua carreira. foram 37 anos de magistério e me aposentei em 2019, mas me aposentei do magistério, mas continuo sendo professor e continuo também na carreira literária. Marcelo, eu produzi o meu primeiro texto, que chamava-se Cavalo Alado. Era um unicórnio que perdeu a vontade de voar. Na verdade, ele perdeu, ele não sabia por que tinha perdido. Ele se deu conta, um certo dia, ele se deu conta de que não voava mais. Então, eu trabalhei, olha, eu tinha quantos anos na época? Eu acho que eu tinha uns 12 anos. E como eu não tinha acesso à máquina de datilografar, eu escrevia a lápis. Nessas Bacana. folhas de papel pautado, né? Eu escrevia a lápis. A história inteira. Foi bom porque eu usava borracha, fazia a correção das palavras e tal. Mas só que a minha vida era de viagens. Eu mudava de uma casa para outra e depois a gente acabou saindo do interior, vindo para a capital. E nesse ínterim os papéis foram desaparecendo e eu perdi o rascunho de Cavalo Alado. Mas a ideia de como foi construída a história eu ainda tenho na memória. E quem sabe um dia eu retome essa história. Lógico que não com o mesmo teor, mas a essência do texto. Um dia eu volte a pegar essa história e reescreva. Bom, Então, você, eu me tornei professor. Eu comecei dando aula de educação física, depois me formei em artes visuais, dei artes visuais, me formei em teatro, dei aula de teatro, me formei em espanhol, dei aula de espanhol. E próximo da minha aposentadoria me formei em psicologia, também sou psicólogo, viu? Bom, é, eu escrevi a minha primeira peça produzida, editada, publicada, de verdade, foi Negócio de Menino com Menina. E depois, 3 meses depois, eu publiquei Aconteceu no Natal. Negócio de menino com menina fala do encontro de uma menina com um menino e que ela. Isso, negócio de menino com menino. Você ainda tem essa obra, né? tem sim, autografado e Olha que tudo. essa foi Dedicatório a e minha tudo. primeira publicação. Foi em 2018. E aí fala desse Quando foi? encontro, né? De Quando? dois. Acho que 2018, não Desculpa. foi? Não, Não, 18 perdão, não. 2008. 2008, perdão. Isso, 2008. isso, isso. 2008, 2018, 2008. É, é uma menina que ela é muito maltratada pela tia e ela acaba querendo fugir de casa para ir ao encontro da mãe. E ela faz isso. Ela foge de casa e ela chega na capital, só que ela acaba não encontrando a mãe, porque a mãe já se fora, né? Ela foi embora para São Paulo, onde ela não sabia, ela foi embora, simplesmente foi embora. E quando ela chega na rodoviária, ela recebe a notícia de que a mãe já não trabalhava mais ali. E você sabe que criança atrai criança. Ela viu um grupinho de meninos que estavam brincando de pôr o barquinho de papel para nadar numa poça d'água tinha chovido naquele dia, né? Então tinha aquela água correndo
E eles estavam brincando. Então ela conheceu o Cravinho. E gentilmente Cravinho a convida para ir para casa dele, para até ver o que acontecia, né? Ele pediu a mãe ficou meio reticente e tal, e ficou relutando para levar essa menina, uma estranha, né? Uma garota estranha, né? Não se sabia nada sobre ela. E aí Sim. começa uma grande amizade. E isso ultrapassa as barreiras do sobrenatural, porque ele morre, Cravinho morre, e ela acaba, que era para ficar apenas por uma noite, ela acabou ficando por um tempo na casa Deu um da. spoiler. Deu um Isso. spoiler danado agora, né? Então, aí a história é de uma criança que morre e volta para cumprir a promessa. E aí Essa é o foi sua enredo. primeira obra. Essa foi a minha Desculpa. primeira obra publicada, né? Certo. Mas paralela a essa, eu produzi outra. Porque eu escrevia várias ao mesmo tempo. Abandonava uma e ia pegar outra, porque as coisas vinham que por insight. Então eu escrevia uma, então eu escrevia 3, 4 histórias ao mesmo tempo. Mas a primeira a ser publicada foi essa. E depois, Entendi. nesse mesmo ano, 2008, publicamos Aconteceu no Natal. Também é uma história inusitada. Muito bom Um também. médico, um médico, ele é raptado, ele vai para a cidade grande, ele é raptado, depois é jogado para fora do carro. E tem uma criança, Julinho, que é uma criança de rua, né? E que o ajuda, e aí constitui mais uma amizade, ou seja, um desmemoriado com, sendo guiado por uma criança de 8 anos, 7 e 8 anos. E aí, eles vivem nas ruas por um certo tempo, e depois o destino faz com que esse encontro se torne um encontro eterno, né? Uma amizade que foi inusitada, ela começou por um acidente, né? Um acidente provocado por sujeitos, e eles se tornaram, eu acho que até hoje eles estão vivendo juntos. E que bom, né, que essa Bacana. amizade deu certo. Sim, verdade. Que O bom que esse outro, encontro depois desse é. foi qual? Depois dele, eu não publiquei mais. Porque, Marcelo, publicar é muito caro. É muito caro. Sim. Até hoje eu estou tentando publicar. As obras foram terminaram. Recentemente eu terminei. Sim. Perdão. Publiquei Garotos de Pensão. Isso, eu já Garotos ia de fazer essa Pensão, correção. graças ao patrocínio do incentivo da lei Aldir Blanc. Né? Aldir Blanc, então eu ganhei um patrocínio e publiquei essa obra. Foi em 2021. Isso, já ia Mas fazer essa depois, correção. então, Digo, opa, peraí, tem outra obra sem ser publicada e tudo. são essas 3 obras publicadas. Negócio de Menino com Menina, Aconteceu no Natal e Garotos de Pensão. Garotos de Pensão é uma literatura para adulto jovem, adolescente para acima. 16 anos é indicado para 16 anos acima. Porque é um tema picante, é um tema que as pessoas não gostam de conversar, né? Mas para mim é uma rapsódia, porque também é um encantamento. Essa obra também é um encantamento. 4 garotos, inicialmente 3, depois o mais novo, o terceiro que completa o grupo de 4, só depois de uma certa convivência desses 3, né? E quando ele vem, o pai dele falece, que é a última pessoa que ele convive, porque a mãe dele já é falecida há muito tempo, e ele acaba indo para a casa da tia, que é dona da pensão, dona Célia, que é dona da pensão. Então ela é a única parente, que é tia dele. A mãe dele é irmã de Dona Célia.
Era irmã de Dona Célia. Então ela vai para essa pensão e fica em um dos quartos com os meninos. Os quartos já estão completos, então ele vai ter que ficar em uma das camas vazias, então completa o quarteto. Cada um tem sua história. Ele é o único que que se muda, que vai fazer letras. Um já é estudante supostamente estudante de educação física, o outro faz direito e o outro é um trabalhador. É um jovem que saiu do interior, que foi para a capital e está ali para sobreviver, né? Ele só depois é que a vida dele dá uma grande guinada, que eu não vou contar, faz parte da história, então terá que ler para, Sim. para ver, né, quem são esses 4 garotos e o que eles fazem. Né, e o que eles Também fazem. muito bom. Gostei bastante também desse livro. Ah, que bom que você E gostou. gostei, e eu acho que é um livro que muita gente, como você disse, merece ler. Eu acho que até para quebrar um pouco essa questão do preconceito que ainda, né, tá, ainda é forte na sociedade, né? Então, eu acho que é um livro essencial para essa meninada aí, pós-adolescência, começo da vida adulta, para mostrar, né, caminhos diferentes, né, e abrir um pouco a cabeça dessas pessoas. Porque às vezes a gente vive num mundo, né, numa bolha, e a gente precisa às vezes sair dessa bolha, né, para avançar com ideias e pensamentos. Mas enfim, Para até é, é, poder decidir, né? Decidir com sentido, né? Porque sim, as pessoas sim, precisam entender das coisas para poder criticar. Porque se eu não conheço e faço uma crítica, não é uma crítica verdadeira, é uma crítica preconceituosa. É o que eu ouvi sim, falar, eu ouvi falar isso, e às vezes você ouve falar de pessoas preconceituosas. Então a gente sim, precisa saber, conhecer o outro lado da história para a gente poder, até poder discutir, né? Com substância, como dizia a minha mãe, com veracidade, com certeza, desprovida de preconceito, para você construir até a sua própria, que seja até preconceituosa, mas pelo menos foi você que sim. construiu. É uma ideia Isso, genuína sua. Né? exato. Porque a gente não pode exigir que o outro goste disso aqui, não goste disso, mas goste disso aqui. Não. A pessoa que tem que decidir por si é o que vai trazer para a sua vida e o que vai afastar da sua vida. Né? Exato, exatamente. A gente sabe que tem a liberdade, mas também tem a responsabilidade, porque quando eu assumo uma postura, eu acho de uma forma, venha a responsabilidade, porque vem aquilo depois da minha ação. Né? Toda ação gera uma reação. Então, que tipo de reação a partir da minha ação? Então, eu preciso entender como é que as coisas se constituem para eu poder opinar com a opinião minha, uma Exato. opinião genuína, não uma opinião que eu aprendi de Sim, um professor, que eu aprendi de um vizinho, que eu aprendi de um amigo, mas que você possa ser capaz de construir a sua própria ideia, as suas próprias opiniões, para que exato. eu possa pelo menos, se eu não sou livre, mas pelo menos eu posso opinar, eu posso dizer aquilo, eu mesmo dizer a partir da minha compreensão. Né? Sim, Por isso que quando alguém me pergunta, professor, qual é o objetivo de estudar? O que a gente ouve, primeiramente, é para se formar. Não, não é não. Um filme que me marcou muito, eu acabei esquecendo o nome desse filme, mas os 3 filhos desse senhor é uma guerra americana, a guerra civil americana. Então, os 3 rapazes dessa família foram convocados para a guerra. Eles foram para a guerra. Então, ficou o dono da fazenda, que é o pai dos jovens que foram para a guerra, um índio, que era o capataz da fazenda, e que esse índio tinha uma filha, uma jovenzinha. A garotinha já se tornando púbere. Aí ele olhou para a menininha servindo, né, servindo aos dois, pondo o jantar para os dois. O patrão disse bem assim, perguntou para o índio, para o empregado, por que você não manda sua filha para a escola? Ela está na idade de ir para a escola.
Aí o índio perguntou para ele, para quê? Aí ele respondeu, para que ela tenha uma vida rica e cheia. Eu nunca mais esqueci essa resposta. Então, é essa resposta que eu dou a quem me pergunta, para que estudar? É para você ter uma vida rica e Rica, cheia. Agora use a sua cabeça, a sua sim, capacidade de percepção e entenda o que é isso. sim, Que mensagem, que discurso é esse? sim. Então, é essa a resposta que eu dou. Uma vida E rica e cheia. tem um ditado popular que diz que uma mente vazia é oficina do diabo. Então, se você tiver uma vida rica e cheia, provavelmente você não terá tempo para dar margem ao diabo, né? Para O o diabo, diabo traquinar as na tentações sua do cabeça. diabo, né? Exato. Exatamente. Então, faz todo sentido. Faz todo sentido. É essa vida rica e cheia que eu me refiro. E é essa a resposta que eu dou até hoje. Para quem me pede. Perfeito. Depois eu digo, olha, as vantagens de ter essa vida rica e cheia, vamos fazer o seguinte, coloca rica e cheia. Vamos ver o que é que nasce de rica e o que é que nasce de cheia. Sim. Aí olha, vai se ramificando, eu lhe garanto que você vai encontrar o objetivo de se estudar. E um dos Exato. objetivos é esse que você tem na sua cabecinha. Sim, sim. Vai encontrar um sentido para. Exatamente, vai sentido e significado, né, para as Sim, buscas. exato. Então, Marcelo, Perfeito. é, eu Eu escrevi uma outra obra, chama-se Nailush Vadrush, que primeiro é O Reino da Grande Canária. Nailush Vadrush, O Legado das Matras Luminosas. É, é a minha primeira experiência no fantástico, na literatura fantástica. Porque essas experiências anteriores, essa negócio de menino com menina, Acontecer no Natal, Garoto de Pensão, são peças. Porque eu comecei como dramaturgo. Eu tenho uma outra também, não é uma literatura fantástica, mas é uma literatura, uma novela. Ou seja, são experiências que estão fugindo da experiência da dramaturgia. Sim, Então, são duas experiências que eu gostei. sim, Inclusive apesar de ainda não ter sido lançado, mas já está todo pronto, diagramado, arrumadinho, com capa e tudo, eu ainda não publiquei ele em papel, em físico, porque é uma fortuna para publicar. E nesse momento eu não disponho de grana para publicar. entendo. Eu fiz um orçamento para 500 obras, dá R$ 12.500. Isso é muito dinheiro, Sim, é muito dinheiro. Então, aí eu tive a seguinte ideia agora, vou publicá-los em forma de PDF, ou seja, de livro eletrônico. Porque o livro, você produzindo, não tem muitos gastos, você só tem um gasto da diagramação, capa, ilustração, diagramação, revisão, e você vende mais barato, né? E você pode ler no celular, no Kindle, você pode ler no computador, ou seja, todo mundo tem um celular. Eu acho que se não tiver todo mundo, mas 90% das pessoas têm celular. E você pode ler ali sim, no celular. Entendeu? Então, eu vou sim, lançá-los agora em PDF. Por que em PDF? Porque, principalmente na Ilus Vadrush, que eu não quero que desmanche o formato da letra. Porque o Kindle você tem que ter aquela letra disposta ali, e essa letra que eu usei não é permitido no uso nesses aparelhos que desmontam o texto, que refaz o texto. Então eu quero ele fixo para manter a fantasia, para manter a magia dessa obra. a É essência, uma né, literatura, é uma literatura da obra. fantástica. Então eu quero que se mantenha assim. É, também é fantasia. Os heróis são Nailush Padrush. Já Isso. estou em fase de planejamento do próximo, que é a saga, é a segunda viagem. Nossa, já tá bolando um segundo já. Tá vindo um Já, segundo estou falando do aí. segundo.
Então, deixa eu abrir aqui rapidinho é, o meu Instagram para eu poder. Cadê o Instagram? Só para ler para você como é que tá. Quem abriu, quem está me seguindo, ele vai ver. Deixa eu olhar aqui também. Eu postei aqui. Vi aqui. Olha, o primeiro que ainda não foi lançado, mas já está pronto. Sim. Reino da Grande Canária, Nailuz Vadrush, a primeira jornada, o legado das Matrix Luminosas. Já o segundo em fase de planejamento. Aí, inclusive, para ajudar na publicação, olha só a ideia que eu tive. Eu estou vendendo personagem. O que é vender personagem? Eu lhe torno personagem com seu nome. Aí tem assim, quer se eternizar como personagem do meu próximo livro? Venha fazer parte dessa história. O seu nome como um dos personagens. Apenas R$ 1.000 pagos em 10 parcelas. Só que é o seguinte, aí nós temos, quais são as personagens que nós temos? Vão se manter, vão se manter os personagens da primeira obra e os personagens Sim. confirmados. Nailuz Vadrush, Dona Gárcia, que é mãe de Nailuz, Dona Margarete, que é mãe de Vadrush, o Zaque, que é o pai de Nailuz, Joseph, que é o avô, o Coelho Arthur, a Princesa Aura, e agora entra o Príncipe Pedro Vedova, o Rei Carlon Vedova, Rainha Drops Vedova. E o Gabriel Acioli, que ele vai ser o magíster, especialista em línguas antigas, e o Gabriel Sá, que vai ser o cartógrafo, que ele é o cartógrafo também da primeira obra. Ele aparece como personagem da primeira obra. Eu tenho verdadeira simpatia por esses cabras. O Gabriel foi quem fez a revisão dos termos em latim, ele é especialista em latim, e eu o presenteei como Que personagem dessa bacana. próxima obra. Que joia. Que bacana. Aí eu estou convocando personagens: a borboleta, o macaco, a coruja, a águia, um humano mutante, né, que vai ser o mutante, que vai se transforma conforme a necessidade da ação, e a estrela, o vento, e o humano especialista em pistas. Aqueles farejadores de pistas. Sim, sim. Então, esses são os 8 personagens iniciais que eu estou convocando para contrato. Que bacana. Só que aí eu vou. Como é que eu vou construir essas personas? Depois que as pessoas aparecerem, que escolhe a personagem que vai querer ser, a gente vai ter uns encontros em conjunto para a gente criar a personalidade de cada personagem. Só que a personalidade é a partir do, vamos supor, Marcelo Machado. Marcelo Machado vai ser a águia ou o macaco. Então a gente vai ver quem é Marcelo Machado, personalidade dele, gostos, para eu construir a personalidade, e Marcelo vai se encarregar de procurar o significado de macaco, o que é que o macaco é, qual é a personalidade do macaco, a lenda do macaco, como é que ele aparece. Então, para a gente estruturar o macaco aliado ao personagem Marcelo Machado. Que Então, bacana. Marcelo, o macaco, vai aparecer dizendo: Eu sou Marcelo Machado. Então, mas ele vai ser a personagem de um macaco, mas Marcelo constituído em persona Marcelo e em persona macaco. Ou seja, Marcelo Machado vai ser toda a estrutura fantástica do macaco. Então, é assim, Bacana. é assim. Então, Que bacana. para poder o quê? Para poder publicar. Porque é Sim. muito difícil, como eu já falei para você, é muito difícil e caro para publicar. Principalmente quando a sua obra não é de encomenda, é de uma editora, Sim. e uma editora de renome, não pega qualquer um. Outra Sim. coisa, ela não chega nem ao autor. Primeiro tem que ser através de um agente. Eu não gosto dessa figura agente.
eu não gosto. Que me desculpe, mas eu não gosto. Entendeu? De sim, intermediário. Então sim. a gente vai publicar por uma editora que está começando agora, que é a Casa do Sentido. Então, que ela vai receber as minhas publicações e publicações de outros novatos que queiram publicar com ela. Então, foi a solução que eu encontrei para a gente conseguir publicar. Aí a gente consegue E- publicar pelo menos 500 obras. E outra Sim, coisa, eu estou eternizando o sujeito. sim. Então, veja Sim, só, não é só o Marcelo Machado, mas é o que Marcelo Machado é. Porque o macaco vai ser o Marcelo, sim. com os defeitos, com as virtudes. Não é um macaco puro, mas é o macaco Sim. Marcelo, entendeu? É a Essa personalidade do personagem, Marcelo que vai ser levado pro macaco. exatamente. Então, é por isso que é eternizar você, é eternizar o seu nome na figura da personagem. Então, Perfeito. por exemplo, o cartógrafo, essa pessoa é cartógrafo de verdade, entendeu? Ele é de verdade. Então, por exemplo, qual é a profissão desse macaco? É a profissão que o Marcelo vai escolher para ele. Que bacana. Mas É, que se é por isso que é se eternizar, entendeu? Aí Marcelo escolhe a profissão. Então, macaco vai ser a profissão do Marcelo. Aí, então, a estrutura dramática, a estrutura do enredo é o Jerry que vai construir. Mas entendi. a partir do Marcelo, entendeu? Que Por bacana, que exemplo, bacana. pois é. Então, por isso que é se eternizar. Por isso que eu vou pegar todas as características do Marcelo e jogar para o macaco. Ou jogar, por Entendi, exemplo, ou para a águia, por exemplo. Ou então o Marcelo vai ser o vento. Você entendeu? entendi, Agora, como é que entendi. o Marcelo vai ser esse vento? Esse vento ele vai se personificar, né? Ele vai ser vento como? Ele vai se tornar algo invisível? Não. Marcelo vai soprar. Ou seja, a magia de Marcelo Machado, enquanto vento, é soprar. Bacana. Ou seja, esse vento vai ser através do sopro de Marcelo. Sim. A águia, por exemplo. Quais são as virtudes e características de uma águia? Ver ao longe, força, Rapidez. rapidez. Então, Marcelo vai ser a águia. Então, tudo de Marcelo vai estar na águia e Marcelo vai agir conforme a necessidade do drama. Perfeito. Muito interessante isso aí, muito interessante mesmo. Entendeu? Como é? Bacana. Então Sim. você escolhe. Você escolhe. Veja só, eu sou muito fã do macaco. Quem é o macaco? O macaco esse macaco já está. Esse macaco que vai entrar nessa segunda obra não é o macaco que está na primeira obra, porque ele não aparece com o nome. Ou então ele vai aparecer, aquele macaquinho vai aparecer da obra, vai se personificar em nome de alguém. Bacana. Que Mas ele já bacana está isso. ali, entendeu? Muito bom mesmo. Então, é por isso. Então tá ali, ó, o livro vazio. Não sei se você viu, se você olhou. Você viu o livro vazio? Não, você mandou para Você mim, olhou no cara? Instagram. Ah, Hã? não, desculpa. Me enganei aqui. Olhei sim. Tá aqui, inclusive tá aqui aberto. Aqui, Esse ó. livro aberto é para a gente preencher com a história dessas Entendi. personagens. Entendi. Olha, Bacana. o tema é Reino da Grande Canária permanece, Nailush Vadrush, que são as personagens principais, que são os intrépidos, e agora vai ser a segunda jornada, o valente príncipe Pedro Vidova. Bacana. Então, Cara, toda a história, aí você me pergunta o nome dessas personagens anteriores, né? De onde eu tirei Nailush, que é Nailui, né? Nailui Vadrush. De onde eu tirei Dona Gárcia, Dona Margarete, Isaac, Joseph. Porque nós temos, nessa obra primeira, nós temos a serpente, temos a raposa, temos o corvo, e temos coelho, né? outra, e temos outras criaturas, né? Temos outras criaturas, que são criaturas fantásticas.
Não é fantástico querer ser fantástico, mas porque tem poderes, né? Tem as bruxas, tem o bruxo, tem as bruxas, as matras luminosas aí são bruxas do bem, e as matras tenebrosas são as bruxas do mal, que só produzem o mal. E esse é o oposto. É o maniqueísmo. O bem contra o mal. O bem não se transforma no mal, nem o mal se transforma no bem. Permanece esse romântico maniqueísmo. É o que é. Não tem como. É a própria história, o andamento da própria história. Ela mantém o mal, em contrapartida, o seu inverso, que é o bem. É o bem contra o mal. Tá? Não tem possibilidade. Outras pessoas mudam, mas as bruxas, essas matas luminosas aí, não se transformam no mal, nem as matras tenebrosas aí vão se tornar boas. Se houver algum episódio que ela se torna boa, é porque tem algum objetivo. Está manipulando. Entendeu? Sim. Como as criaturas que são criadas pelas matras tenebrosas. Aí. Porque as matras tenebrosas têm os seus séquitos, que são monstros. Criaturas com forma de escorpião, forma de humano misturado com, com, com elefante. Aí, então, animais mutantes. Né? Mas todos com o objetivo de fazer o mal. Então, o mal é a batalha do mal contra o bem. E Muito bom. temos recente também, que vai ser lançada também agora. Eu estou participando de um concurso literário. Se a gente conseguir, tudo bem. Senão, a gente vai permanecer produzindo os PDFs para a gente conseguir vender, até angariar fundos para a impressão em papel. E é Porto Solidão, que também bate forte no meu coração. Né? Essa eu não conheço. O tema é a transexualidade. E que a gente Bacana. elimina todos os preconceitos e dá os ensinamentos da verdadeira transexualidade. O que é a transexualidade? Que não é um monstro, mas uma pessoa comum como outra qualquer, que merece ser Sim. respeitada nos seus direitos, merece ter respeitado na sua ética, nos seus valores, porque as pessoas não compreendem o que é um transexual. As pessoas acham que é opção. Opção eu digo, Marcelo, esse final de semana eu vou ser homossexual. No próximo final de semana eu vou ser hétero. Ah, no outro final de semana eu vou ser bi. Não existe isso. Essa opção de bi até existe. Mas nunca, olhe, essa opção de ser, eu sou bissexual ou hoje eu quero atuar como homossexual e amanhã eu quero atuar como hétero. Né? Então, isso aí você pode fazer essa escolha. Mas, isso eu dizer, eu quero fazer isso amanhã e isso fazer amanhã, isso é que é escolha. Mas, quando é da minha alma, da minha constituição de alma, ser os dois, ser bi, ser homem e ser mulher ao mesmo tempo, ter desejo por homem, ter desejo por mulher, isso é nato. Não existe, ninguém escolhe. Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ser somente hétero. Você é. Então tem que ser respeitado. E a gente, em Porto Solidão, a gente está colocando na história, na própria apresentação do texto, é uma especialista em transexualidade que está falando. Bacana. A outra é uma escritora poetisa, ou que é poeta, né? Hoje a gente pode usar poeta para o masculino e o feminino. Então, lindo a apresentação do texto, ficou belíssimo, tanto de uma como da outra. Fala com a sensibilidade, fala com conhecimento de causa. Logo na apresentação do texto, ela desvela essa coisa científica do que é ser transexual. Então, o texto a gente fala do sofrimento em ser transexual, da ética em ser transexual, que tem que ser respeitado, as pessoas precisam ser respeitadas como elas são, entendeu? Sim. Que não é opção, é orientação, precisa entender esses conceitos. Opção é quando eu digo, hoje eu vou comer só salada fria, amanhã eu só vou querer carne, amanhã eu só quero arroz. E isso não, a questão da orientação sexual, certo?
ela não é escolhida. Você é. Você é. Então, isso tem que. As pessoas precisam entender esses conceitos, né? Para não jogar pedra no inocente, para não sim, acusar de um crime sem ter cometido. sim. Então, quando as pessoas compreendem, Marcelo, esses conceitos, elas são mais humanas, entendeu? Não é, eu não tô querendo meter goela abaixo que você aceite, mas se você não aceita, que respeite, entendeu? Exatamente. E respeite. Exato. A gente não tá, a aceitação não perpassa pelo desrespeito, mas pelo respeito do que a pessoa é, do que a pessoa faz, entendeu? Então, Sim, esse Porto Solidão, eu trabalho o texto com muita sensibilidade, é, com muito respeito, entendeu? Eu coloco as personagens, trabalha no cais, trabalha na casa noturna, porque é um trabalho honesto, entendeu? Então eu faço essas discussões, faço até, eu deixo que o preconceito apareça na própria obra, para as pessoas entenderem que aquilo está errado naquele momento. uhum, Eu coloco as aceitações, sem meter goela abaixo. As sim. pessoas não E, aceitam as coisas goela abaixo. Não é assim que funciona. sim, sim, compreendo. Se E eu você, acho que, só interrompendo, eu acho que a gente tem que acabar um pouco com isso, de não respeitar alguém pela orientação sexual dela, ou por causa da religião dela, ou ou por causa da porque, opção política dela, ou ou, porque ela tem mais dinheiro ou menos dinheiro, e acho que está na hora de acabar com essas questões, que a gente tem que respeitar o outro independente de qualquer coisa, né? exatamente, As escolhas do outro são as escolhas dele. Eu não tenho nada sim. a ver com isso. Então, o respeito tem que existir, independente de qualquer tipo de escolha. As pessoas são livres para escolherem o que elas querem ser. Né? Como você disse, eu quero comer salada hoje, amanhã eu quero comer carne. É uma escolha sua. Né? Você vai fazer o que você quer de sua vida. Então, muito importante assim, esse livro. Eu não sabia que a temática era essa. Uma temática que vai vir numa boa hora, sabe? Que a gente precisa de mais pessoas falando sobre isso. E falando com conhecimento de causa, falando Sim, ciência, né? sim, Falando ciência mesmo, falar a coisa com certeza. Não é ouvir falar que ouvir meias palavras e vai levando mais adiante. É ouvir mesmo ciência, né? É sim, ouvir psicologia, é ouvir filosofia, ouvir sociologia, ouvir antropologia, né? Então, tudo isso, se esses conhecimentos exigem, por que não tomá-los para que a gente se torne uma pessoa decente, uma pessoa sim, conhecedora das coisas, consciente das coisas, sim, responsável daquilo que eu falo, porque quando eu tenho conhecimento de causa, eu não reproduzo, sim, né? Eu não reproduzo, exato, exato. Você é uma eu pessoa rica e transformo. cheia, né? Exatamente, eu me torno uma pessoa rica e cheia. É isso que eu Exato, quero. Porque quando eu me torno uma pessoa rica e cheia, eu me transformo no outro. Noutra pessoa exatamente. melhor. Sim, Melhor com mesmo. certeza. Sim. Melhor mesmo. Em todos os sentidos. Para si e para os Ah, outros. para si e para os outros. Para eu ser bom para os outros, eu preciso experimentar em mim. Exato. Porque como é que eu sou bonzinho para os outros e mal para mim mesmo? É Pois autopunição? é. É, Como é que eu tenho que amar se eu não me amo? Se eu não sei o que é amar? sim, Então eu tenho que experimentar em mim para eu distribuir para o outro, para eu conviver com o outro, para eu sentir com o exato. outro. Porque o que é de bom a gente tem que viver com o outro, né? Exato. Tem que amar. Ninguém dá o que não tem, né? Exatamente, ninguém dá o que não tem, a gente só dá o que tem. Quando dá o que não tem é porque roubou, é porque furtou. Furtou o que não era, furtou. Quem furta é porque não é seu. Sim, Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu dou mau comportamento ao outro, se eu dou ignorância, é porque eu sou ignorante. Eu não tenho outra coisa para dar. exato. São Exatamente. experiências minhas. Então, se eu tenho boas experiências, eu só vou transferir, só vou deixar que as pessoas captem de mim experiências boas, para que as pessoas propaguem aquela corrente do bem. Não tem a corrente do bem?
sim, né? Eu faço bem a você e você faz a outra pessoa, e aí vai. Né? Eu sim, não faço bem esperando, eu faço bem para X e que X me devolva o bem. Não. Eu me satisfaço quando X se propaga para o Y. E aí sim, vai. Né? Então é assim que exato. funciona, é assim que eu penso, é assim que deve ser. Uma Sim, outra coisa, então o Porto Solidão são, pessoas, são histórias cotidianas de um porto e da região próxima ao porto, e que ali acontece de tudo. Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, porque a gente não se transforma só vendo coisas boas. Porque como é que eu vou pensar o bem se não tem a coisa ruim para eu poder ver de outra forma? Por exemplo, Jesus Cristo veio pregar, não foi para os bonzinhos, foi para os perdidos. sim, Porque que sentido tem? Tanto é que tem aquela parábola, quando ele está pregando no deserto, pastoreando as ovelhas, ele vai pegar as desgarradas, ele deixa aquelas que estão juntinhas e vai em busca da desgarrada, porque é a desgarrada que precisa dele, isso, não é? exato. São os garotos de Então, atenção, né? exatamente, exatamente. Então, a gente se transforma com os exemplos. Até mesmo com um exemplo ruim, para você dizer, estou fora disso, isso não me serve, Sim, isso não é para mim. Então, quando ele vê uma coisa ruim acontecendo, que ele seja capaz de dizer, eu não corroboro com isso, eu não concordo com isso. Ele está aprendendo a atuar como um ser consciente, um ser que sabe o que é o bem e o que é o mal, e que ele escolheu o bem, afastou o mal para a vida dele. Então ele precisa de sim, exemplos. Por isso que o texto ele tem essas coisas, né, tanto coisas boas como coisas ruins, para que você possa tomar partido. Porque eu só posso tomar partido quando eu me deparo com a situação que me coloca numa posição de escolha. sim, sim. E mais uma Né? vez as escolhas aí, né? Vindo à tona, né? Mais uma vez as escolhas vindo à tona. Exatamente. Quando eu me deparo com essas situações é que eu aprendo a agir. Se eu vivo no jardim de flores, só flores, flores e flores. Quando eu vou para um lugar que tem cactos, que tem flores também, mas que tem espinhos, eu não vou saber lidar. Sim, Né? exato, Então, por exato. isso que eu tenho que aprender e compreender e aprender essas coisas. Porto Solidão é isso. Porto Solidão a gente trabalha com o tema do porto. O que é que acontece no porto? Acontecem coisas boas e coisas ruins. Sim, Acontecem encontros e desencontros. Por isso que eu coloquei Porto Solidão. Todos nós temos contato com esse Porto Solidão. Onde é que está esse Porto Solidão? Está dentro de mim, dentro de você, dentro do outro, está ali adiante, está mais acolá. Para eu aprender a julgar as situações desse ponto e tomar partido do que eu quero e do que eu não quero para mim. Do que eu preciso e do que eu não preciso. Ou porque eu preciso, sim, eu atraio para mim. Trago para mim. E o que eu não preciso, eu afasto. Então, Porto Solidão também é uma história magnífica, né? Eu acho que vale a pena só em você ler as duas apresentações. Primeiro na quarta capa, né? Na quarta capa vem algumas palavras convidando, tem as orelhas convidando também, e tem a apresentação dentro do texto, que são apresentações fantásticas, feitas por pessoas fantásticas. que bacana. Essa obra também está pronta já. Também está pronto. Está pronto já, redondinho para ir para a prensa ou para os aparelhos eletrônicos. Entendi, perfeito. Que bom. Sinal que daqui a pouco a gente tá com ela aí, vai ter acesso a ela de alguma forma, né? Ou impressa ou digital. O digital. Então, eu tenho também Barulho na Biblioteca, que é uma peça que ensina bons comportamentos. A peça mais didática é essa.
É para infanto-juvenil, é para qualquer idade. É uma peça onde é fábula também, são os livros, né, discutindo as, as coisas boas e ruins que eles passam sendo emprestados, quando eles vão a caminho de empréstimos, dos empréstimos, né? Porque os livros sofrem também. Se os livros não são bem cuidados, eles choram. Então, é uma fábula também. É um texto curto, mas a gente ensina bons comportamentos para candidatos a leitores, que os livros Bacana. precisam ser cuidados, os livros precisam de cuidado. Assim como tudo na vida precisa de cuidado, né? O livro não vai ser diferente, Exatamente. né? Os livros também precisam de cuidados. Sim, Né? Afinal de verdade. contas, ele lhe transforma, ele deixa a sua vida rica e cheia. Né? Exatamente, exatamente, Então, por que exatamente. não? Cuidá-los, né? É. Lembrei. Lendas da Paixão. É um filme, né? É o Tem um livro filme. também, não tem? Tem. Mas eu vi essa frase e que me apaixonei, que tomei para mim, emprestado, tomei emprestado, Lendas da Paixão, com Brad Pitt e outras figuras. É muito interessante assistir. É Lendas da Paixão. Bacana. Eu não Viu? recordo se eu assisti, mas eu lembro desse filme, eu lembro É. desse título aí, Lendas da Paixão. Eu Lendas não da recordo Paixão. Eu agora acho se eu que eu já tenho por assisti. aqui. Eu acho que eu tenho por aqui em videocassete. Aliás, desculpe. Não, em DVD. DVD. É DVD. Já é mais atual. Mais É DVD. recente. É, Lendas da Paixão. Então, Marcelo, eu também estou com. Esse texto é uma fábula, tem o livro um, livro 2, livro 3 e livro 4. Aí tem dois alunos e tem a diretora da biblioteca. E as dores, as confusões acontecem quando o livro 3 conta a história do último empréstimo. O livro 2 se lamenta a vida inteira porque quando ele foi emprestado, roubaram páginas, roubaram figuras, cortaram figuras, e ele voltou todo desmembrado, páginas soltas. Então ele chora por conta disso. O livro 1 é aquele dono de si, o poderoso, acha que é dono do mundo. E o livro 4 é esse que sofre e a todo custo não quer ser levado emprestado por conta da história do livro 3 e por conta do sofrimento do livro 2. Que Então bacana. a confusão é um barulho tão grande, que já está traduzido para o espanhol, já está com a versão em espanhol. Garoto de Pensão já está com a versão em espanhol. É o Porto Solidão, já terminei terminei a tradução, vou mandar para revisão. É, Negócio de Menino com Menina, ele está saindo com uma reedição com outro nome, é fazer jus à própria história. Ele se transformou Sandrinha e Cravinho, Eternos Amigos. Bacana. Negócio de Menino com Menina, ele vai sair com um novo nome. O que mais que eu posso? Aí tem também o Retorno de Açucena. Não é uma fábula, é uma história cotidiana, mas que toca na alma. É, É uma família do interior, da roça mesmo, com seus falares rústicos, uma prosódia magnífica, que eu sou fã. Eu sou fã da prosódia falada da forma de cantada, né? Numa prosódia cantada, eu acho lindo aquilo, que aquilo me encantava. Porque eu não tinha essa capacidade de me auto-ouvir, me ouvir, mas eu via e ficava fascinado. Eu tive contato com uma idosa chamada Maria do Santo, que foi inspiradora dessa obra, né? Dessa obra, O Retorno de Açucena, e ela está ali, eu a coloquei, eu estou fazendo uma homenagem a ela, ao nome dela, que foi uma senhorinha maravilhosa. Eu tinha quantos anos? Eu tinha acho que uns 9, 10 anos, e ela me acolhia como se fosse um netinho dela. Né? Ela fazia questão de eu tomar café toda manhã e tomar café com ela. Ela vivia com um neto, mas só que esse neto ele levantava cedo porque ele cuidava do sítio,
né? Cuidava, tinha vaca, tinha carneiro e tal, e ela ficava sozinha. Ele levantava muito temprano, bem cedinho mesmo, às 4 da manhã, e ela, quando 7 horas da manhã, eu tinha que estar lá para tomar café com ela, toda manhã, de forma sagrada. Então eu aprendi muito com ela. Ela sempre dizia para mim que eu ia chegar longe, muito longe. E eu coloco também na apresentação que longe foi esse. E à medida que eu ainda estou crescendo, estou com 62 anos, mas ainda estou me desenvolvendo, crescendo, né? E eu pergunto se o longe que ela dizia era nas minhas histórias ou longe físico. Mas eu acho que ela foi profetisa, né? Eu cheguei muito longe nas minhas escritas, porque aqui, Garoto de Pensão, tem uma personagem que vai embora para Paris e lá conhece a Marie Berg e acaba se casando com Marie. E um outro personagem, ele ganha uma bolsa de estudos para a Suíça. Então, eu acho que eu cheguei muito longe e as minhas viagens para o mestrado e para o doutorado. Então, ela foi profetisa em dizer que que eu ia muito longe, né? E eu nunca esqueci esse longe dela. E todos os dias eu me perguntava, onde longe? Ela disse que eu ia longe, mas eu só vou aqui no sítio e volto, vou até Aracaju, mas será que o longe é Aracaju? Eu sempre me perguntava. E toda vez que eu ia para uma cidade mais longe, eu dizia, era isso que Dona Maria do Santo profetizou para mim? Aí eu chegava em tal lugar, foi aqui que eu sempre me lembro dela. Ela é o espírito que ela está presente, entendeu? O espírito dela Que está bacana, presente. que bom, Eu que espero me bacana. reencontrar com ela um dia. Eu espero me reencontrar com ela um dia. Então, é uma figura Bacana, que fantástica. bacana, que bacana. Então, Muito, o muito Retorno bacana de mesmo. Açucena, Marcelo, eu acho que vale a pena ler também, viu? Ele está saindo também em forma de PDF, em forma de livro eletrônico, por conta disso. Mesmo porque o livro eletrônico, apesar de ser uma quantidade bem menor de leitores, mas ela chega mais longe, ele chega bem longe, né? Aquele Sim, longe que Dona Maria dos Santos disse que eu ia chegar, ele chega. Ele é capaz sim. de, né? Ele é capaz Sim, de atravessar fronteiras. O problema exato. é a replicação, né? Eu espero que as Sim. pessoas. Mas eu criei um sistema de que a gente vai colocar um autógrafo em cada PDF comprado, a gente vai botar um autógrafo no nome da pessoa que comprou o livro. Então, vamos ver se vai dar certo. Se a demanda não for tão grande, acho que dá para a gente imprimir assim, individual, com o nome, com um autógrafo para a pessoa que comprou. Pelo menos essa pessoa pode não. Pode se frear mais, olha, está autografada. Mas como autografado? Sim, está autografado, está estampado lá. Meu nome está ali Sim, no livro, sim, mesmo que seja um sim, livro eletrônico. Para ver se freia sim. mais essa coisa de distribuir. Eu acho Sim. que é uma coisa tão baratinha, né, que vale a pena a gente comprar, Investir, é isso, né? claro, claro. E E para eu, ajudar também ao autor da obra, né? Porque, exatamente. afinal de contas, é dessa forma que o autor consegue divulgar o trabalho dele, né? Tem que ter um É. retorno financeiro, né? Porque tudo Uhum. isso custa caro, como você bem falou. Para publicar é Custa. caro, né? Então, Revisão, fazer revisão. Pois é, ilustração, diagramação, tudo isso a gente paga. pois Então tudo é, isso é muito caro. exato. Tudo isso é um É, investimento. sim, sim, sim. Então, e tem um outro texto que é uma novela, é Coco e Mambo. Coco e Mambo é uma tragédia, né? É uma tragédia. Coco e Mambo também é belíssimo. Eu gosto muito desse texto. Aliás, não tem nenhum que eu não gosto, que eu goste menos. Todos eu acho que estão no mesmo patamar, todos têm a mesma classificação. Agora, tem um personagem que a gente se apaixona mais. Eu sou apaixonado pelo Coelho Arthur. Eu acho o Coelho Arthur uma coisa fascinante. Esse Eu sou coelho, apaixonado por ele. Meu esse coelho filhinho é do da obra. coração. É a personagem de Nailush Vadrush. Ele tá na capa, Certo, inclusive, viu? Quem tá na capa certo. é Vadrush, é o primeiro. Aí tem a Serpente também.
ao lado, depois tem o coelho Arthur, que é muito engraçado. Ele é hilário, esse Arthur. E tem o Nelush, né? Que também é um menino. São meninos, são crianças, né? Certo. Eu tenho personagens adultos, que são heróis, e também tenho personagens crianças e adolescentes. Por exemplo, o herói desse aqui, nem sei se posso dizer um herói, mas o Juca é o mais novo da história, né? É fascinante. Juca é estudioso, ele vai estudar literatura, que o sonho dele é ser literato, vai para a cidade grande para estudar literatura. Ele veio meio triste porque perdeu o avô, que é a única pessoa que. Mas ele vinha estudar na capital, com o avô vivo ou não, mas ele viria para a capital. Mas apressou-se, né, a ida dele para a capital por conta da morte do avô, que era a única pessoa que cuidava dele. Eles se cuidavam, né, eles eram parceiros. Então, Você está falando do eu estava Coquimambo também, falando. do Ah, Coquimambo. tá. Aí Isso, eu, aí eu Coquimambo. perguntei sobre, desculpa, eu perguntei sobre o Coelho, né? De que obra Hum. era, que eu sei de que obra é. Só que quem de repente vai ouvir a gente, né, futuramente, pode ficar se perguntando de que obra seria o Coelho, né? Então, por isso que eu Aham. perguntei para você dizer que obra era. Mas você estava iniciando falando sobre o Coquimambo, né? Sobre essa Coquimambo. obra. Então, o Coquimambo também é uma história, é uma tragédia, né? E que também é apaixonante, né? A heroína da eu não digo a heroína, mas a história gira em torno dela. É, é uma jovem, ela se casa com um senhor mais idoso, mais velho, e que não aceita, naquela época, 1940, 46, não se aceita jamais uma jovem casada ser fã de, né? Porque você pode ver que naquele momento, nos anos 70, na onda hippie, né? Que as pessoas eram hippies, mas eram afastadas da sociedade, era vista com Sim. preconceito e tudo mais. Então, uma moça casada não poderia ser fã de uma dupla de cantores de mambo. E aí começa ela e uma amiga, né, que sofrem por conta disso, por ser fã dessa dupla Coquimambo, que são dois caribenhos, são gêmeos caribenhos que vêm para o Brasil para uma turnê depois do Chile. Então, vem para uma cidade brasileira, que é uma cidade fictícia também, né? E que é, são altamente apaixonados, mas uma paixão de fã. Não é uma paixão de mulher para homem, mas de fã. E ele, ciumado, aí causa toda uma problemática que acaba prejudicando todo mundo, né? Eu não vou dizer o enredo completo, porque você precisa ler para saber, Sim. mas que também é muito lindo o texto. É muito lindo. Você quer que eu leia só o prefácio, o preâmbulo? Sim, sim. Dá tempo? Você está Seria com interessante. tempo? Você está Não, com tô com tempo? tempo. Tô sim, Então pode tá. ler. Dê um tempo aí, deixa eu abrir aqui. Fica à vontade. É muito lindo mesmo. Coquimambo foi a minha primeira novela. Eu tive certa dificuldade porque a narrativa de uma novela ela é diferente da peça, né? Deixa eu pegar aqui o preâmbulo, jogar o preâmbulo para cá, para poder acompanhar. Ou você quer que eu coloque para o narrador? Eu vou colocar o narrador, tá? Fica à vontade, Eu acho você que dá. escolhe. Eu vou colocar o narrador para eu não ficar. Se você não tiver ouvido, você me avisa. Tá. Já começou? Não, né? Não Ainda tô não. ouvindo, não.
Não, ainda não. Tá. Dos campos a ofertar uma Não, beleza de cores e cheiros. As cores irradiavam não, peraí. através dos olhos. Peraí, já começou lá de baixo. Deu pra ouvir a voz dela? Sim, sim, deu para ouvir. Tá. Começar agora. Preâmbulo. A história que aqui lhes contarei, falo-ei com a veracidade dos fatos de quem soube ouvir, não correndo risco, assim, de me afastar da verdade ocorrida. Prometo-lhes ser fiel e contar-lhes tudo, conforme eu ouvi naquele dia de primavera de 2004, no quarto de pensão, onde estivera hospedado na ocasião. Toda a cidade de Bela Sintra parou diante do aparelho de rádio para ouvir as revelações dos fatos ocorridos na primavera de 1948. Numa transmissão ao vivo pela Rádio Encanto, a apresentadora Cíntia entrevistou Jonas, que nos revelou tudo o que ocorrerá. Era a primavera do ano de 1948, estação que marca o florescimento dos campos, a ofertar uma beleza de cores e cheiros. As cores irradiavam através dos olhos de quem a mirava, oferecendo um espetáculo divino, sob o céu infinitamente radiante, proporcionando ao seu observador um movimento de cores infinitas e perfumes que, como o absinto, podia embriagar quem a contemplava. Elas eram e são as personagens, em sua infinidade de formas que se desenvolvem nos campos e jardins, onde os humanos são meramente os coadjuvantes que nasceram para cultivar, cuidar e contemplá-las. Mas estes mesmos homens, se tomados pelo ciúme e ódio, são capazes de cometer atos tresloucados. Bem, passarei agora a situar você, leitor, no âmbito dos fatos. A casa, palco dessa história, fica na Rua das Figueiras, N graus 26, esquina com a Rua das Palmas. É uma das casas mais antigas da pequena cidade de Bela Sintra. Tal residência foi testemunha ocular do acontecido naquela primavera, de 1948. Ela testemunha um tempo que parece insistir em não passar. Trata-se de um lugar simples. Na sala havia um conjunto de cadeiras e uma mesinha de centro. No quarto, uma cama de casal sempre bem arrumada, pois sua dona esmerava-se em cuidá-la, além de guarda-roupa e uma comoda. Na copa, um balcão com portas onde ficava um telefone, um aparelho de rádio e uma pequena estatueta. E na cozinha, uma geladeira, cristaleira, fogão, mesa e pia. Na primavera de 2004, este ambiente estava conservado, como se o tempo não passará. Na verdade é não passar, né? Porque. Ó, não passar. Então, continuando. Ainda nessa mesma primavera, o estúdio da Rádio Encanto, com seu enorme auditório, era local onde importantes eventos aconteciam, notícias e fatos, tanto locais quanto nacionais e internacionais, eram narrados. Viveram nessa época seu Pedro, um senhor nobre, mas um tanto sisudo, de estatura mediana e de origem caribenha, tinha duas marcas inconfundíveis, um enorme bigode e um porte elegante. Ele viveu com sua jovem esposa Joanita, também de origem caribenha. Ela, beirando seus 18 anos de idade, exalava o perfume da juventude quando se casaram. Tinha olhos ligeiramente esverdeados, com sobrancelhas finas, nariz afilado e boca pequena, sobressaltada pelos lábios roseados. As orelhas pareciam ter sido moldadas por um escultor dedicado ao ofício. Sempre usava um belo par de brincos de pérolas. Os cabelos eram longos, ligeiramente ondulados, de cor meio amarelada, que com a luz do sol pareciam fios de ouro, os quais costumava jogar para frente, encobrindo o belo busto. O conjunto da beleza da jovem animava qualquer olhar que era lançado sobre ela. Também viveu Bárbara, amiga inseparável de Joanita, uma jovem de pele morena e aveludada, cabelos negros de fios longos, sem ondulação alguma, que batiam até a metade das espaldas, sempre amarrados por um laço. Bárbara tinha um corpo franzino, de altura beirando 1,60 m. Seus olhos eram grandes e acastanhados, exalava alegria por todos os poros. A jovem Cíntia era locutora da Rádio Encanto. De aspecto jovial e carismático, estatura mediana, corpo escultural, tinha pele escura e aveludada. Era possuidora de um par de olhos verdes e vívidos. Os cabelos eram naturalmente crespos, elegantemente arrumados. Costumava vestir-se com roupas ligadinhas no corpo, marcando a silhueta que, de tão bela, parecia que fora artisticamente esculpida. Apresentava sempre um largo sorriso estampado no rosto. Figura muito querida pelos ouvintes.
Cocô e Mambo, irmãos gêmeos cantores de mambo de origem caribenha, cujo sucesso atingiram desde a América do Norte até a América do Sul. Depois de realizarem um show no Chile, chegaram ao Brasil para 3 dias de shows, encerrando a temporada de apresentações. Na primavera de 2004, Jonas, jovem de boa pinta, estudante de jornalismo, esperto, de curiosidade aguçada, de espírito investigativo, inquieto com os acontecimentos, procurava sempre esclarecer os fatos, além de ser extremamente carismático, características imprescindíveis para quem almeja tal carreira. Nessa época, por causa do curso, ele alugou a casa de Joanita. Joanita e Cíntia ainda vivem, apesar de já estarem idosas, mas ainda carregam traços da beleza de quando eram jovens. O delegado Flores, senhor de meia idade, cabelos bem penteados, barba feita, fala macia, usava jaqueta de couro preto, deixando transparecer uma sutil elegância, e carregava um chapéu na mão que nunca ia à cabeça. Pendão, era assim que o delegado Flores o chamava. É um senhor, beirando os 40 anos, que vivia na retaguarda do chefe, uma espécie de fiel escudeiro do delegado. Vivia defendendo-o como se fosse um cão de guarda. Era um sujeito astuto, que observa tudo, sem perder um detalhe. Dona Val e Dona Teta auxiliavam Juca nos afazeres da casa onde ele vivia. Sem esquecer de apresentar todos os personagens, tudo farei para não decepcionar o leitor na minha jornada, de contar a história com todos os detalhes, sem esquecer nada. Bom, esse é o preâmbulo de Coco e Mambo. Muito bom. Eu gosto muito de história quando ela é muito detalhe, assim, cheia de detalhes, como a sua aí, sabe? Descrever as pequenas coisas mesmo, cabelo, altura, na sala tem isso, na sala tem aquilo. Eu acho isso bem interessante porque transporta a gente para aquele local, né? Quando você está, pelo menos para mim, eu me sinto dessa forma. Quando eu tenho muita informação sobre determinada obra, né, esses detalhes aí me transportam para lá, para aquele local. Eu acho bem interessante. Pois é, aí depois começa a história propriamente dita. Então também é uma das minhas paixões. Coco e Mambo esse preâmbulo, como você pode ver, é o início da história. Aí agora Sim, é o desfecho. Aí é um convite, né? sim, bacana, gostei bastante, gostei bastante. Deve ser muito interessante também. 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 Eu já conheço algumas obras, sou suspeito para falar, porque eu já conheço algumas obras, gosto demais, né, das suas obras, e torço demais que você seja escolhido aí, né, para divulgar sua obra nesse concurso que você está participando, nesse mais um concurso, na verdade. Esse Garoto de Pensão foi num programa parecido também, né, do Isso, governo, incentivo, não foi isso? isso. E é o Esse mesmo outro, programa. Eu vou entrar com a peça, as inscrições vão até amanhã. Eu já estou inscrito, que é o do município. Aí agora me inscrever, porque se ganhar um ou outro, aí tá publicado, né? bacana, bom demais. Para as pessoas te encontrarem, Jerry Nelson, rede social, canal do YouTube, quais são os locais que as pessoas podem te encontrar? Pode me encontrar como Geride Dante no YouTube, no Facebook e no Instagram. São essas três redes sociais, porque é muita coisa para administrar, sabe? Mas todos os dias eu abro o Instagram. Esse é todos os dias. O Facebook é de vez em quando e o YouTube também. Só vou lá quando tem alguma mensagem de alguém que. É, Essa aqui, para quem isso, quiser é isso seguir, mesmo. esse aqui. Uhum. Aí é Geride Dante Escritor, e no YouTube é Geride Dante, e no Facebook também é Geride Dante. E se alguém que Perfeito. está ouvindo quiser patrocinar nossas obras, Seria ótimo. pode concorrer a uma vaga de personagem, né? Sim, 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 exato, exatamente, exatamente. Isso para mim é novo, eu nunca tinha visto antes. Confesso que é uma ideia muito boa, porque assim você eterniza seu nome, né, numa obra que nunca morre, né?
Uma obra nunca morre, um livro nunca morre, um filme nunca morre, uma música nunca morre. Então, é muito interessante mesmo. Espero que tenha sucesso, que muita gente te procure para eternizar, né, seu nome em uma obra sua. Para mim seria um privilégio ter o meu nome numa obra sua. Eu acho que muita gente aí vai te procurar para isso. Tomara. Marcelo, eu lhe agradeço, viu, porque você se disponibilizou a ter esse bate-papo comigo hoje, um domingo. Poderia Agradeço eu. estar, poderia estar Para no mim é um cinema, no teatro, assistindo televisão com a esposa. Muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado mesmo. Você é um amigão de verdade, viu? Você é Eu muito que querido. agradeço. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio sempre poder ter esse bate-papo com você aí. Para mim é um privilégio, é um privilégio. Nenhum cinema seria melhor do que esse bate-papo que a gente teve aqui. Sempre que quiser, que se sentir a fim de me convidar, fique à vontade. Estaremos aqui para isso, desse bate-papo. Para mim é muito bom. É um momento para eu ficar rico e cheio. Rico e cheio, é isso mesmo, Marcelo. Então, que sejamos todos ricos e cheios. Muito obrigado, querido. Sempre. Um abraço, até mais. Outro. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.